Vocês estão? Como é que todo mundo acordou hoje? Espero que todo mundo esteja animado para a nossa aula de história, certo? E vamos para mais uma aula que vocês vão estar pegando o livro de vocês, vão estar abrindo na página 71 e hoje nós vamos falar sobre o período regencial que aconteceu de 1831 a 1840. Vou explicar para vocês o que acontece com o período regencial e aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né, e as revoltas que ocorreram nesse período. Lembra que Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador, ele já estava sendo pressionado, as pessoas estavam insatisfeitas com a forma de governo do imperador. Então, isso quando a gente viu no primeiro reinado. E aí ele, uma vez, fez o quê? Abdicou do seu trono, abdicou do governo, né, e ele voltou para Portugal. E aí, ó, se vocês, na página 69 do livro de vocês, eu vou ler só rapidinho um parágrafo para a gente dar continuidade falando do período regencial. Insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Então as pessoas estavam insatisfeitas com Dom Pedro I. E ele faz o quê? Ele abdica no dia 7 de abril, ele abdica do poder dele aqui no Brasil e volta, né, para Portugal, deixando quem? Seu filho Pedro de Alcântara, que ele, na época ele só tinha o quê? 5 anos de idade, então era apenas uma criança, e sabia que nessa época o poder era monarquia, né? Passava de pai para filho, mas e aí a gente para pensar, como? Se o poder é passado de pai para filho, nessa época era monarquia, aí ele abdicou do trono, abdicou, né, do poder que ele tinha aqui no Brasil, voltando para Portugal, e o filho dele era apenas uma criança. E como é que o filho dele ia governar sendo uma criança de 5 anos de idade? Não podia, era menor de idade. Aí o que acontece é quando a gente começa a ver o período regencial. Foi um período, né, que foi o poder no Brasil, ele foi comandado por regentes até Pedro de Alcântara se tornar maior de idade, e aí ele passar a ser Dom Pedro II, ok? E aí a gente vai ver o período regencial que ele se deu a partir de 1831, porque Dom Pedro I, ele deixa o Brasil em 7 de abril de 1831, aí vai precisar de alguém para no poder, né? Não pode deixar o Brasil à própria sorte. E aí quem vem? Os períodos regencial, são os regentes que ficam no lugar até Pedro de Alcântara se tornar maior de idade. Então aí, o período regencial é conhecido como os períodos intermediários, que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Então foi o primeiro reinado, entre o segundo reinado ficou o período regencial, que foi o período de 5 a 14 anos de idade de Pedro de Alcântara, que ele se tornou maior de idade, né, aos 14 anos, para que ele pudesse governar. Então foi esse período para depois dar início ao segundo reinado. Estendeu-se em 1831 e foi até 1840. E foi iniciado após o imperador Dom Pedro ter abdicado do seu trono em favor do seu filho no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 e foi conhecido como golpe de maioridade, em que garantiu a coroação de Dom Pedro como imperador do Brasil. Então foi de 1831 a 1840, né, até Dom Pedro ele se tornar maior de idade. E aí que foi chamado golpe da maioridade, que foi um golpe, foi uma estratégia, tudo estratégia política, tudo aí tinha política envolvida, né? E aí vamos lá, para a gente entender no livro de vocês, bem assim, na página 71. Quando o imperador Dom Pedro I abdicou do seu trono, ou abdicou do poder, seu filho Pedro de Alcântara deveria assumir o trono, monarquia, poder que passa de pai para filho. Porém, ele tinha apenas 5 anos de idade, então foram escolhidos regentes para governar o Brasil, até que o herdeiro atingisse a maioridade. Essa época da história do nosso país ficou conhecida como período regencial ou regência. Começou em 1831 e terminou em 1840. Veja as regências que foram governar o nosso Brasil. Então, esse período de regência, ela foi dividida em 2 partes. Ela foi dividida em regência trina,
tivemos 2 poderes na regência trina e tivemos mais outros 2 poderes na regência una. Vamos ver o que é a regência trina provisória, que foi logo no início, em 1831, já que Pedro de Alcântara ele não poderia assumir porque ele só tinha apenas 5 anos de idade, então precisava que uma pessoa fosse escolhida para ficar no lugar dele até ele completar uma maioridade, até ele pudesse assumir o trono, até que ele pudesse assumir o poder. E aí, a gente vem a regência trina. O que aconteceu na regência trina? A primeira regência foi composta por 3 pessoas escolhidas, trina, né? Pela Assembleia Geral, o brigadeiro Francisco Lima, brigadeiro policial militar, e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o Marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses, de 3 de abril a 17 de junho de 1831. Então ela só durou 3 meses, a regência trina. Aí depois a gente teve outra regência trina, que foi no mesmo ano. Tivemos a primeira, que durou apenas 3 meses, não deu certo. Aí veio a outra regência trina. Vamos ver quanto tempo, né, se deu a regência trina permanente. Essa daí já foi de 1831 a 1834. Ela já durou o quê? Ela durou 3 anos. Essa regência era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, um militar, João Brálio Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou de 1831 a 1834 e foi um dos períodos mais conturbados de nossa história. A situação era delicada porque havia revoltas em muitas províncias. Pará, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais estavam revoltosos. Em 1834 aconteceu uma reforma na Constituição que ficou conhecida como Ato Adicional. Uma das novas medidas adotadas foi a transformação da regência trina em una. Outra medida foi a formação das Assembleias Legislativas nas províncias, que passaram a legislar de acordo com a sua realidade. Então, nós tivemos essas 2 regências. A regência trina, a primeira, que durou apenas 3 meses, e a regência trina permanente, que durou 3 anos. Aí depois eles queriam a regência una, né? Era uma regência mais conservadora, que pensasse mais nas pessoas, que estivesse mais voltadas para as pessoas. E aí nós tivemos a regência una, que foi de Feijó, que foi de 1835 a 1837, que aí ela diz o quê? Atendendo às medidas previstas do ato adicional, foram feitas eleições para que o novo governador chegasse ao poder. Nessa época, somente o que tinha renda até 100 mil réis anuais, o que representava uma parte muito pequena da população, tinha direito a votar. Então, só as pessoas ricas continuavam a direito a voto. As pessoas pobres, né, não tinham esse direito de expressão, de liberdade ao voto. O padre Diogo Antônio de Feijó tornou-se regente com um total de 2.826 votos. Quando assumiu o cargo, explodiu revoltas populares nas províncias do Pará, a cabanagem. E aí a gente já tem as revoltas, porque essas revoltas eles queriam que o povo opinasse, ele queria que fosse onde tivesse a participação do povo nesse tipo de votação, nesse tipo de eleição, que fosse uma socialização. E o povo estava sendo excluído, somente as pessoas, os comerciantes, somente as pessoas de grande poder aquisitivo, eles que podiam participar, e as pessoas elas estavam sendo excluídas. Então, já se começou as revoltas dentro do período regencial. E aí, do Rio Grande do Sul, que foi a Farroupilhas, apesar de Feijó ser energético, não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Quando ainda faltava 2 anos para terminar seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao cargo. Sua regência durou de 1835 a 1837. Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo de Lima, senador pernambucano. Novas eleições foram realizadas e Pedro de Araújo Lima foi confirmado no cargo que ocupava. A outra regência una, que foi de Araújo de Lima, de 1837 a 1840. Que aí a regência de Araújo de Lima durou de 1837 até a posse de Dom Pedro II, que aí foi o golpe de maioridade que eles deram, quando ele já estava com 14 anos. Foi um golpe para que tivesse, e nisso quem ia assumir eram o quê? Eram essas pessoas que estavam aí, porque acaba sendo que Dom Pedro II era ainda uma criança, né? 14 anos ainda era considerado não, adolescente, uma criança. E aí ele não ia, como é que ele ia governar? E por trás dele
teriam esses grandes políticos envolvidos no poder. E aí, em 1840, né, sob seu governo foram fundados o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Dom Pedro II. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas, o que provocou a morte de milhares de pessoas. No período regencial aconteceram muitas revoltas em várias províncias brasileiras. As principais revoltas foram Revolta de Sabinada, a Cabanagem, Guerra dos Farrapos ou dos Farroupilhas e a Balaiada. E elas queriam o quê? Tipo, essas revoltas, elas queriam que Dom Pedro ele assumisse e tirasse esses regentes do poder e ele pudesse assumir. O período regencial foi o que mais durou, sendo que ele não foi no início quem estava por trás desse poder, não era de fato Dom Pedro II, eram os grandes políticos envolvidos. E aí, durante o período da regência, houve várias revoltas, né, cuja finalidade era dividir o Brasil em várias repúblicas. Então, eles já estavam querendo tirar a monarquia e transformar o país em uma república. Porque as pessoas lembram que eu falei logo no início que só tinha direito ao voto pessoas que tinham o grande dinheiro. Então, fazia que essas pessoas quem eram, era a minoria da sociedade, né? Então, eles queriam que as pessoas elas pudessem opinar, pudessem, né, ter direito ao voto, as mulheres votassem, né, que naquela época as mulheres votavam, os negros, os escravos livres não tinham direito ao voto, as pessoas pobres também não podiam votar. Então, eles queriam uma república e que todo mundo tivesse direito ao voto e o voto secreto. Aí a Sabinada, que foi de 37 a 38, o nome dessa revolta originou-se a partir do nome de seu líder Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Vieira articulou pessoas de classe média, formada por advogados, médicos, jornalistas, de Salvador, na Bahia, para proclamar a República da Província Baiana até o imperador Dom Pedro II atingisse a maioridade. A revolta não foi adiante porque seus membros não conseguiam a adesão do povo e os revoltosos sofreram violentas e repressão. As pessoas com medo de sofrer represália, de sofrer e sabia que eram mortos, enforcados, né? Então as pessoas elas não se aliaram muito e essa revolta ela não deu muito certo, que foi a Sabinada. A Cabanagem, que foi de 1835 a 1840, que durou 5 anos, o nome dessa revolta originou-se a partir de como eram conhecidos seus integrantes, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas ao longo da margem dos rios. Essa foi a primeira revolta articulada pelas pessoas mais simples da população. A revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província, mas logo se transformou num levante de camadas mais pobres da população. Indígenas e mestiços, semi-escravizados, negros, escravos e sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte dos fazendeiros e autoridades. E aí, essa revolta, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, tiveram o mesmo motivo. Concentração de terras nas mãos de grandes fazendeiros e escravidão. Eles estavam revoltosos porque as terras só ficavam nas mãos desses grandes fazendeiros, né, sempre concentrada com eles o poder, as péssimas condições de vida em que grande parte da população pobre do país vivia, descontentamento com os impostos cobrados pelo governo regencial, ainda continuavam cobrando impostos altíssimos. Então, essa foi, né, um dos motivos dessas revoltas, né? As pessoas pobres elas não tinham direito. Já nas guerras dos farrapos ou farroupilhas, o que é que dizia? Essa revolta foi iniciada em Rio Grande do Sul e se estendeu para Santa Catarina. Os fazendeiros e os produtores de charque estavam descontentes com excessivos impostos cobrados pelo governo central. Eles deram início a um movimento para separar Rio Grande do Sul do restante do país e proclamar a República de Rio Grandense. Então, eles queriam separar a cidade do Rio Grande do Sul do restante dos outros países e proclamar a República. Então, tudo isso estava girando em torno da República do Brasil. Entre os líderes desse movimento, destacamos Bento Gonçalves e Anita Garibaldi. Depois de vários anos dos combates, os rebeldes foram derrotados em 1845 pelas tropas do governo. E para finalizar, a gente tem a Balaiada, que ela o quê? Fez referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricante e vendedor de balaios. O conflito deu no Maranhão com a participação dos artesãos, vaqueiros, lavradores e escravos contra os fazendeiros e autoridades. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial. Então essas tropas elas queriam o quê? Elas queriam derrubar o poder do período regencial para dar ter um novo poder e dar início
a nova república, né? Um poder federativo republicano e não mais uma monarquia. E aí a gente finaliza a nossa aula, vocês respondem a atividade na página 74, 75 e 76. E amanhã a gente volta com mais uma aula. Fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã.